E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô tão feliz hoje que eu até tô jogando um jogo ruim aqui pra ver se eu fico mais triste. Mentira, o jogo tá bom. O jogo tá bom e ele não é feio desse jeito. Eu baixei a qualidade do vídeo porque eu gravei. Esse vídeo ele já existiu, você tá vendo a segunda tomada de um vídeo que já existiu, e eu falei pra caramba. Só que como eu tava com a captura do jogo no talo, a minha placa não deu conta. E aí a minha voz e a minha imagem apareceu distorcida, embora o jogo tenha saído perfeito, mas aí não serviu, vocês não iam conseguir me escutar. Então agora eu vou repetir pela segunda vez tudo que eu já falei, e ainda bem, porque na primeira vez eu fui muito mais emotivo e muito mais inconsequente do que eu vou ser agora. Talvez agora eu consiga ser uma melhor versão de mim mesmo. Por quê? Porque eu tenho que admitir para vocês, senhoras e senhores, eu me diverti com a briga. Arthur Duval e Álvaro Meteorinho são duas pessoas que eu odeio. E assim, ver os dois apanhando, mesmo que um tenha apanhado muito mais do que o outro, foi gostoso, porque eu não sentia prazer quando um falava, mas eu sentia prazer quando o outro ouvia. E aí, assim, eu ganhei dos dois lados. Se você tá de algum dos lados, se você é do MBL ou do PT, você viu. Você teve que aguentar algumas coisas que você não queria ouvir, e aí você colocou na cabeça que você discorda completamente, mas você ficou muito feliz com as coisas que ele falou, porque te representou. Ou seja, foi meio bom pra você, mas pra mim foi inteiro bom, porque quando um tava falando, o outro tava escutando coisa que eu queria que ele escutasse. Então foi maravilhoso, maravilhoso. Ah, e aí, eu preciso colocar as coisas no lugar para vocês entenderem onde eu tô, porque eu escuto vocês dizendo que eu tô só de um lado, e isso me deixa meio desesperado, porque tem uma incompreensão muito grande de um meio aí que deve estar nebuloso. E tudo bem, então você pode pensar de mim o que você quiser. E eu não sou jornalista, então eu não tenho que ser necessariamente jornalístico. Eu tenho que ser honesto naquilo que eu penso e eu falo tudo que eu penso. Eu sei que eu sou o Olavo de Carvalho quando eu falo uma merda dessa. Parece o Nando Moura falando um negócio desse. Eu falo o que eu penso, eu não tenho medo de dizer o que eu penso. Mas é literalmente isso. Então quando eu falo alguma groselha, é porque eu posso estar enganado. E se eu me enganar, amanhã eu vou dizer assim, gente, a nossa melhor versão tem que estar no futuro. E eu mudei a minha opinião em relação a isso. Assim como eu mudei a minha opinião de que a gente tinha que mandar só dinheiro para o Rio Grande do Sul, porque eu percebi que não tinha o que comprar com o dinheiro, que precisava mandar de longe sim para capilarizar as doações. Não canso de falar isso, acho que é a terceira vez que eu falo. Por onde eu começo? Meteoro e Arthur Duval são duas pessoas que eu gostaria de extirpar da política brasileira, porque no meu sonho de princesa, no meu sonho do mundo platônico da cabeça de Fausto, nem Meteoro, nem Arthur Duval estariam presentes no debate público, porque eles não fazem debate, eles fazem sujeira e polarização. Mas Fausto Nagai também gostaria que o funk não fosse popular como é. Por quê? Porque eu acho que o funk ele desvaloriza, ele objetifica, ele humilha muito a mulher. E isso, na sua opinião, pode ser apenas a opinião de um velho retrógrado que não gosta do empoderamento feminino. E eu respeito essa visão, mas assim, não adianta a gente tentar se convencer, eu e você aqui na minha casa, porque o universo caga para nós dois e o Brasil caga para nós dois. Então, assim, quando eu escuto senta, pula, quica, engole, chupa, quando eu escuto isso, eu fico com nojo, eu não fico excitado. E eu falo, cara, como eu gostaria que essa menina não estivesse fazendo isso e estivesse dançando um sambinho, um axazinho, um pagodinho, estivesse fazendo uma dança do ventrinho e assim, tivesse com um sorrisinho. O TikTok eu já acho exagerado. Porque eu já acho senta pula quica, porque o funk tá lá e às vezes a batida não é de funk, mas a dança é. E eu falo, cara, isso é sexo e isso é vulgar, mas talvez seja só eu sendo chato. Independente dos meus conceitos, eu tenho que entender que se eu colocar uma pessoa para fazer o cisne negro errado,
E se eu for debater política, nem quem está fazendo o cisne negreado vai viralizar no TikTok, nem eu debatendo sobre política serenamente vou viralizar. Por quê? Porque a demanda não tá para isso. A mesma demanda do funk, que na cabeça de Fausto Nagai não tem qualidade, é a de conteúdo político que na minha cabeça não tem qualidade. Ou seja, lixo está sendo ofertado porque as pessoas não têm discernimento e elas estão consumindo lixo achando que está delicioso. E eu não posso fazer nada a respeito disso. No mundo de, de platônico, idealizado por Fausto Nagai, haveria decoro, haveria respeito e haveria debate em forma de diálogo e não de vários monólogos. Então, o mínimo que você tem se você quer representar a população brasileira é, é respeitar o básico de etiqueta, o mínimo de decoro, respeitar determinados preceitos da política que já deixaram de existir há muito tempo. Ou seja, eu estou dizendo que no baile funk você tem que chegar tocando música clássica. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque o modus operandi, o jogo político, ele já está dado. E hoje você só engaja se você seguir determinada cartilha. Tá bem triste. Ah, e ainda assim, mesmo para essa cartilha, eu acho Arthur Duval exagerado. Esse negócio de chegar provocando e depois ligar a câmera, esse negócio de saber quais são os gatilhos da esquerda e ativá-los todos e começar a gravar e sair de vítima, eu acho que isso é um desserviço porque todo mundo da direita que segue Arthur Duval acha que é impossível dialogar com os relinchantes da esquerda. E eu acho que o caminho para o bem do povo seria que todos esses lados entendessem que eles têm pautas a serem reivindicadas de meramente distribuição de riqueza e permissão para geração de riqueza, que deveria conversar com eles que deveriam ceder alguma coisa que elas não querem ceder. E isso é um problema tão objetivo que se você explica para as pessoas, tem coisa básica, tem coisa básica. Se você X, aí acontece isso. Se você X, Y. Se você legalizar droga, acontece isso daqui com a nossa economia. Escuta, olha como funciona, olha a esquizofrenia que é a nossa educação. Os ricos, eles têm muito dinheiro para pagar cursinho para colocar os filhos em escola gratuita pública. E o pobre se fode e nunca consegue entrar na universidade. Então está dado quem é que vai vencer nesse jogo. Aí você vem com soluções que não resolvem o problema. Você vem com solução de cota disso, com solução de bolsa não sei das quantas. Você vem com um monte de soluções que não fazem o menor sentido. E você convence toda essa maioria da população que tem alguma coisa sendo feita ao ponto de eu escutar de pessoas extremamente cultas, elucidadas, iluminadas, privilegiadas com um conhecimento que, pelo menos não tá chibatando o negro, mas porque antes era pior. É muito triste isso. E aí você tenta abrir os olhos mostrando que essa esquerda não faz sentido. Só que aí você quebra um monte de outras coisas, como respeito à dignidade e o direito da pessoa ser burra caso ela queira. Você desrespeita esse direito da pessoa. Você deveria chegar alguém e falar assim: você tem todo o direito de ser burro, não é culpa sua que você é burro. Mesmo sendo burro, vamos voltar para uma coisa que vai fazer bem para você lá na frente. Não com essas palavras, mas você poderia explicar. Eu vou desenhar para você, porque você precisa entender por que isso daqui seria bom. E assim, só que esse modo hoje, ele não engaja. Por quê? Porque as pessoas já estão mantidas numa esquizofrenia, numa alucinação de que elas estão no meio de uma guerra e que tem dois lados dessa guerra e que se ela não lutar muito, ela vai perder pro outro que é muito mal. Os dois lados estão pensando desse jeito. Então nunca que alguém vai ter uma abertura de escutar o outro do lado antagônico ao dela, de escuta, tudo bem a gente ser burro, mas vamos votar só pra isso daqui que vai fazer bem pra gente? O que você acha? Só que aquilo que seria bom pra gente seria eliminar direitos, seria. E aí a pessoa escuta isso, vai tomar no cu eliminar direito. A única coisa que eu tenho é porque eu só pago imposto. Então, todos os gatilhos contra as ideias que seriam boas para o povo já estão colocadas na cabeça de todo mundo de maneira que elas relincham quando elas escutam isso. E nem de debate de medida pública a gente discute, a gente está somente na moralidade. É bom ou não é bom? É bom ou não é bom? E nessa moralidade,
Você tem o PT dominando, por quê? Porque ele tem as universidades e ele tem canais inteligentinhos. Então você acha que você não gosta de política, mas você é muito simpatizante com o comunismo. Aí você vai escutar os comunistas e eles defendem o Lula e o PT. Porque eles falam assim, pelo menos o PT está tentando. Aí você fala, cara, eu não quero escutar comunista, eu quero escutar um especialista de economia, um desenvolvimentista que usa óculos quadradinho, careca, musculosinho, que fala de maneira técnica a respeito de tudo. Aí o cara vai te dar uma aula. Ele é 3 vezes melhor do que o Ciro Gomes falando o que precisa fazer pro país. E aí no final ele fala assim, não, mas pelo menos nesse ponto o Lula, ele tenta. Aí você fala, porra, velho. Aí você fala, cara, eu vou para a universidade. Aí você entra na USP e aí você conhece mentes brilhantes, brilhantes. Aquela de filosofia, aquela de antropologia. Aí eu conheço Alice Burato, eu conheço Nayade, a esposa do Arthur, esqueci o nome dela, Cláudia agora. Você conhece intelectuais que você fala, meu Deus, cara, como eu gostaria de não ter passado 10 anos no Japão. Por quê? Porque eu saí do Brasil com 20 anos, eu fui para o Japão. Durante 10 anos, dos 20 aos 30, a minha preocupação foi aprender linha de montagem, aprender a operar máquina, aprender a falar japonês, entender japonês, escrever japonês. Eu tinha que entender a cultura, eu tinha que apresentar pessoas para fazer entrevista, eu tinha que trazer peão e treinar o cara na linha de montagem. Durante 10 anos eu fiquei completamente alheio, achando que eu nunca mais ia voltar para esse país. E de repente eu volto. De repente, com 30 anos, eu caio no Brasil e falo, cara, tem que começar tudo de novo, eu não sei o que eu faço. Não adianta falar que eu trabalhava com RH, porque RH aqui é diferente. Não adianta falar que eu trabalhava com linha de produção, porque aqui é diferente. Nada do que eu aprendi no Japão serve para cá. O que eu faço, para onde eu começo? E aí eu caio do lado da USP. E aí eu começo a conhecer essas mentes brilhantes. E antes eu achava que Jovem Pan era jornalismo, que Revista Veja era jornalismo, até que entendi que não. E aí eu conheço mentes brilhantes que começam a me desenhar as coisas de uma maneira que faz muito sentido, mas que me deixa um incômodo. Um incômodo de enxergar nessas pessoas uma inocência, de uma bondade que na minha cabeça não existia. E aí foi muito doloroso quando eu comecei a ver que Alice, Nayade, Cláudia, Lana Rodrigues, Abdiel, pessoas assim, o José Maria, pessoas que são extraordinárias. Eu conheço pessoas extraordinárias que defendem coisas maravilhosas, mas que em determinado momento você encontra uma vala, uma fossa, um abismo de falta de sentido. Por quê? Porque começa a defender a bondade de um cara, a vontade de um cara, o interesse de um cara e o como ele é bom e o quanto ele quer. E isso não é prova. Você não pode olhar para o que a pessoa diz, você tem que olhar para o que a pessoa faz. E aí você vê o que o cara diz é uma coisa e o que ele faz é o que ele promete na Carta ao Brasil. É falar, eu só quero chegar no poder, foda-se quem vai ser dono de tudo. Porque assim, a esquerda supostamente ela deveria tentar controlar o capital para igualar oportunidades para todo mundo poder desenvolver os seus potenciais. No Brasil a gente nunca teve esquerda, a gente teve um grupo de pessoas que falou, se vocês derem o orçamento do Estado para gente, se vocês derem o controle da grana para a gente faz o que vocês, financeiristas e americanos, elite brasileira, quiserem, a gente joga o jogo de vocês. E é isso que tem acontecido desde então. E durante muito tempo o PT ele se apropriou das universidades e dos meios de comunicação e de celebridades e de uma série de coisas, e aí você fala, não quero saber de política, eu vou no canal comunista, porque eu queria que tudo fosse diferente. E aí o canal comunista ele te dá um banho de alienação, e depois ele fala, pelo menos o Lula ele tá tentando fazer o melhor. E aí você coloca na sua cabeça que um lado é bom e que o outro lado é mal. E aí você olha que tudo que vem do outro lado é mal. Portanto, as medidas, as contramedidas desse lado são boas, só que as contramedidas desse lado estão fodendo com o país. Porque a gente está sendo sangrado por uma carga tributária impossível de ser tancada. As pessoas estão mantidas incapacitadas de gerarem riqueza, da mesma maneira que os fazendeiros queriam antigamente. E a gente tem que resolver esses problemas, e esses problemas se resolvem de forma pragmática, mas as pessoas acham que isso será resolvido de forma ideológica, e que se a gente der tempo suficiente para o PT, que já teve 15 anos, aí a situação vai se resolver, porque agora tá bom, mas não tá bom, as pessoas estão passando fome.
Então você tem todo um sistema que precisa ser desmantelado, que é um sistema que usa de mentiras e que usa de manipulação e que usa da destruição de imagens de pessoas e de intelectuais e fica acusando o outro lado de fazer isso, só porque o outro lado também faz exatamente a mesma coisa, e esse outro lado, a única coisa que ele quer é se apropriar dessa máquina de controle do orçamento público que supera 2 trilhões de reais por ano. O que é um cargo de 20 mil perante o poder do uso de 2 trilhões? Sendo que quando você paga dívida interna, você ajuda os amigos do rei. E quando você paga aposentadorias, você ajuda os amigos do rei. E quando você impede que o Estado, que o país se desenvolva e que as pessoas se qualifiquem, se capacitem e se libertem das amarras do pobrismo, quando você joga esse jogo, você mantém toda a riqueza concentrada nas pessoas que mandam em tudo. E aí a gente deveria estar sem dormir à noite por causa disso, mas todo mundo, quer dizer, metade do país dorme tranquilo, por quê? Porque pelo menos é o PT que está lá. Você lembra como que era antes, que o negrinho apanhava de chicote? Agora pelo menos está tendo isso. Está melhorando, você tem que ver por que isso é bom. E aí tem um lado que tá vendo que isso não tá acontecendo e que fica indignado e que fica relinchante. E como esse cara não tem arcabouço de conhecimento para entender aquilo que ele quer e expressar aquilo que ele quer, ele vê Arthur Duval e fala: é isso. E aí quando eu vejo Alice, Lana, Cláudia, José Maria, Abdiel, pessoas que, meu Deus, eu morro de paixão por elas, e elas olham pro Arthur Duval e têm um derrame, porque elas se sentem desrespeitadas, desvalorizadas, desumanizadas, objetificadas, exploradas. Eu vejo todos esses gatilhos que estavam implantados lá, prontos para explodir, e eu vejo elas relinchando de ódio e começando a fazer vista grossa para Padre Lancelotti. Olha o quanto uma autocrítica e uma meia-culpa aí faz falta. Porque se a esquerda falasse: a gente defende todos os padres que alimentam cracudos, a gente só tem problema com esse, então esse a gente não apoia mais. Hoje, o Arthur Duval não teria a bazuca, não teria o caça, não teria o porta-aviões sobrevoando. Se você não entendeu a referência, se fudeu. Não teria um porta-aviões sobrevoando a cabeça do careca do Álvaro lá. Pois é. Mas é só isso? É só o Padre Lancelotti? Ou teve mais imagens que eles destruíram, mais políticos que eles humilharam, mais pessoas que eles usaram e descartaram, e mais atrocidades que estão sendo cometidas, e que as coisas acontecem pelo país e fala assim: não, mas é porque o governador daquele estado lá é do PSDB. Então é muito interessante que você tenha duas pessoas devendo, tendo os seus comportamentos expostos. E deve ter alguém olhando para tudo isso e falando: cara, o Arthur Duval ele só viraliza porque a gente acha que ele é o único caminho de expor essa esquerda. E se eu expor essa esquerda com mais respeito e convencer as pessoas de que a gente tem que consumir isso porque a gente tem que olhar de perto o que está acontecendo? Está muito longe disso tudo acontecer, mas essas exposições, o quanto o controle de mídia, o quanto a narrativa, o quanto a falta de embasamento e o quanto esse arzinho de sou moralmente superior a você, porque você lambe o cu de ucraniana, esse arzinho de levar em consideração o que a pessoa fala e não o que a pessoa é, e porque a pessoa fala barbaridades, você permite que o teu lado, que você acha que te protege, faça barbaridades com o país. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Não é colocar qualquer um no lugar do PT. É colocar gente boa do lado do PT. E o problema é que o próprio PT faz com que pareça que no lugar dele só tem o Bolsonaro para colocar. E aí a direita tem que olhar para o que ela está fazendo e falar: é isso? É uma pessoa atacável dessa forma que a gente quer colocar como candidato? Não, isso precisa mudar. Só que assim,
como que a gente consegue das elites apoio suficiente para colocar uma pessoa decente e que possa competir com o Lula? O circo ele está colocado de uma maneira que a próxima pessoa vai ser tão escusa quanto o Bolsonaro, vai ser um cara colocado lá só para servir de trampolim para o Lula de novo. É isso que eu tô vendo acontecer com os recursos que são investidos nas campanhas que existem hoje. Aí eu vejo gente bem intencionada e tão bem intencionada que fica tão desesperada, mas tão desesperada com isso, que fala assim: a única alternativa é isso ao MBL. Não sei se é. Cadê o livro amarelo? E aí eu tô vendo muita gente com vontade. Só que as pessoas que estão com muita vontade, elas estão querendo usar as mesmas ferramentas. Por quê? Porque essas ferramentas engajam. Então, se você odeia alguém que usa determinadas ferramentas, mas você aceita usar essas mesmas ferramentas para ir derrubar o outro, talvez seja porque você quer ocupar o espaço que ele ocupa hoje para ter essa máquina e esse orçamento a seu favor. Como que eu vou confiar em você que você vai chegar lá e vai fazer diferente? Não sei. Mas quanto mais pessoas criarem consciência da máquina de propaganda e de lavagem cerebral do PT, para mim é melhor. Por quê? Porque senão eu fico vendo gente iluminadíssima, pessoas que eu admiro, se achando moralmente superiores a outras pessoas e dizendo que tem que continuar do jeito que tá. É porque pelo menos ele tem um pouquinho de humanidade, um amor. As pessoas não estão tomando chicotada como estava antes, morrendo de fome. E aí, assim, você fica tão apaixonado pelo seu argumento que aí você começa a desconsiderar um monte de coisas fundamentais. Mas aí foda-se, né? Porque é só argumento da oposição e eles são um bando de fascista. É bem triste, é bem triste, mas foi legal escutar o Álvaro completamente descontrolado, sem base, sem prova, porque é isso que a propaganda petista é. Né? A gente só tem amor e razão, a gente só tem virtude, a gente só tá certo. O outro lado é podre, mas tem alguém que, além de ser mais podre, é muito maior. Esse lado precisa começar a se curar, porque não tem força de fora para atacar esse lado. Então essa massa podre do PT, ela tem que desapodrecer de dentro para fora, com os membros falando: porra, a gente estava seguindo esse cara aí, é esse Álvaro e esse Lancelotti que a gente estava tomando como modelo de virtude? Não. Então, se essa massa burra, ela começa a entender que ela tá dentro do meio podre e ela começa a desapodrecer de dentro para fora, aí fica mais fácil quem tá fora falar: não, mas também é isso daí que eu quero, vamos, então vamos.